Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, junto com a B3, nosso quarto e último webinar do dia. Eu sou a Brenda, sou gestora de projetos nacionais aqui na Empower e também gestora comercial. E complementando o time Empower, nós temos a Júlia, que ficará responsável pela curadoria de perguntas. Então, super bem-vinda, Júlia. Obrigada, Brenda. Eu vou ficar responsável pelas perguntas de vocês. Então, vocês podem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem pelo chat. Só colocar o nome e a UE que vocês participam. E a gente, no final, vai responder as perguntas. Perfeito, Júlia. E mandem várias perguntas mesmo, tá, gente? O Thiago está aqui para responder todas. E complementando o time Empower, a gente também tem o JP, responsável pela nossa transmissão. Então, pessoal, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamentos para conectar jovens e organizações estudantis com as principais empresas do país, dentre elas a B3. E o nosso principal objetivo é realmente compartilhar com vocês conhecimentos dessas empresas mentoras, para que vocês tenham aplicabilidade nos projetos que vocês realizam e que sejam efetivamente relevantes para vocês, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais e se cadastrar na nossa plataforma. Os links tanto da Empower quanto da B3 estão no bate-papo, tá bom? Tá no chat do bate-papo. E o nosso webinar de hoje conta com o apoio de mais de 20 organizações estudantis parceiras da B3 no ano de 2020. Então, super obrigada, pessoal, pela divulgação, por todo o suporte que vocês têm dado para a gente, tá? O tema de hoje é super especial também, fechando com chave de ouro, e com uma pessoa mais especial ainda, que é o Thiago, superintendente de negociação na B3. E o Thiago vai falar um pouquinho para a gente sobre negócios em ambientes competitivos. Eu imagino que vocês já estão com bastante dúvida em relação ao tema, né? Então aproveitem muito esse webinar para tirar essas dúvidas efetivamente. Então, para a gente começar, eu queria chamar para falar um pouquinho com vocês bem rapidinho a Mari Paiva, vocês já conhecem também. A Mari é coordenadora de carreira e diversidade na B3, então super bem-vinda, viu, Mari? Oi, Brenda, obrigada. Vou entrar aqui rapidinho, gente, só para dar um oi de novo para vocês. Espero que vocês tenham aí um fim de tarde muito bacana com o Thiago. Vocês estarão em ótimas mãos. Ele está trazendo um conteúdo muito legal para falar de negócios em ambientes competitivos. Queria agradecer novamente a presença de todos. Ao longo aí desse ano, nós nos encontramos em várias sessões, né, em vários webinars. Hoje chegamos no último do ano, então aproveitem, né, que é o último aqui da B3, curtam muito, tirem dúvidas, né, acho que é importante. O objetivo de trazer esses conteúdos para vocês é que cada vez mais vocês se aproximem aqui da gente, da B3, se aprofundem, né, nos nossos temas. Então, aproveitem a esse momento. Obrigada novamente pela participação de todos. Obrigada ao Thiago por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. E obrigada também a todo o time aí da Empower, né, pela execução que sempre é impecável. Gente, vou deixar então vocês com o Thiago. Um bom fim de tarde para todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. E agora, para a gente começar efetivamente, né, queria convidar o Thiago para se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, de carreira. Fica super à vontade, Thiago. Obrigado, Brenda. Boa tarde a todos. Falando um pouquinho de trajetória, então, eu não separo muito bem trajetória pessoal e profissional. Boa parte da minha vida eu passei aqui dentro, então a coisa realmente se mistura, e isso é algo que eu vejo com ótimos olhos. Estou aqui há 15 anos, a B3 não é a primeira companhia em que eu trabalho, mas confesso que é difícil lembrar do que era a minha vida antes da B3 ou da Bolsa, né? Porque eu trabalhei nas bolsas que antecederam a B3, né? Mas eu entrei na companhia em 2005, em outubro de 2005, era a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Entrei como estagiário na área de qualidade, organização e métodos. É um departamento que já foi extinto na maioria das companhias devido à adaptação do mundo corporativo mesmo, né? Muitas das atividades que essa área
performava, elas foram absorvidas por outros departamentos, com outras nomenclaturas. E, bem, nessa área eu entrei como estagiário, depois fui assistente. A gente cuidava dos procedimentos operacionais da empresa, dos materiais gráficos, fazíamos levantamento, mapeamento de processos, íamos até as áreas. Era uma área que possibilitava bastante contato com o público interno, porque a gente tinha que ir às áreas, mapear os processos, conhecia bastante dos processos da casa, entrevistava as pessoas e foi uma experiência bem bacana. Em 2008, quando a Bovespa se fundiu com a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, teve uma grande dança das cadeiras na companhia e eu fui cair, felizmente, lá na área de operações, que hoje é a negociação eletrônica. Então, em 2008, em meados de setembro, eu fui para a área de operações. Na minha primeira ou segunda semana, já peguei um circuit breaker, devido à crise americana, né? Então, realmente, eu cheguei no olho do furacão. Foi bem divertido, por sinal. E eu fui como um analista, era analista trainee na época, para operações. E aí fiquei, né? Gostei desse negócio aqui. Pretendo ficar bastante tempo ainda nessa área. E na área de operações eu fui crescendo, né? Como fui analista trainee, depois fui analista júnior. E com a fusão com a BMF, a área de operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros também veio para dentro da área de operações. Eu tive a oportunidade de fazer supervisão de mercado no segmento Bovespa, depois eu circulei entre as áreas de operações, fiz supervisão de mercado no mercado de opções também, fiz a supervisão de mercado, né, no segmento de futuros, que era o segmento que antes era negociado na BMF, quando era uma bolsa separada. E virei gerente de suporte e negociação há uns 6 anos, que é uma área voltada mais para a parte eletrônica mesmo e que cuida dos problemas tecnológicos dos participantes de mercado. E há cerca de um ano virei superintendente de negociação. Então, como eu falei, passei por várias áreas dentro da negociação, o que foi muito bom para o meu desenvolvimento. Difícil dizer qual área que eu gostei mais. Todas tiveram me ofereceram um aprendizado muito grande e foi realmente muito bom. Cada vez aumenta a minha energia trabalhando aqui. Quanto mais eu conheço, mais eu aprendo e mais eu gosto desse negócio. Então, como eu falei, ainda não separo muito o profissional do pessoal, mas é claro que eu tenho as minhas horas vagas também. Sou guitarrista não profissional, longe disso, mas eu me arrisco no futebol também, sou menos profissional ainda, mas eu me divirto, é o que eu gosto de fazer, quando eu não estou aqui na B3. Acho que é isso, Brenda. Palmeirense também, não é? Então, eu tenho medo que algumas pessoas comecem a sair do webinar, mas enfim, sou torcedor desse time que foi campeão mundial em 1951, sim. Me dá muitas alegrias. Boa, Thiago. Bom, para a gente esquentar os motores, então, né, e até para explicar para o pessoal, o nosso tema, como a gente comentou, é negócios em ambientes competitivos. Acho que super visível que vocês estão super em boas mãos hoje, né? E a gente vai iniciar realmente falando para vocês um pouquinho sobre o que é a negociação em si, quais as características. Então, se você puder começar por esse tópico, Thiago. Vamos em frente. Acho que nesse tópico, talvez tenha alguma coisa que seja parecida com o que o Carlão apresentou no episódio dele. Provavelmente parte do público teve a oportunidade de assistir ao show do Carlão. Mas é sempre bom reforçar, né? E para quem não participou também, vamos agregar algum conhecimento. Eu queria pedir permissão para dar um passo atrás, antes de falar o que é uma negociação, falar bem brevemente do que nós somos, do que é a Bolsa. A Bolsa, ela é a principal infraestrutura do mercado financeiro. Eu estou dando destaque justamente para esse rótulo que está aí na parte inferior do slide. Então, aqui, por que eu estou salientando isso? Porque
Ainda, bom, o mercado de capitais está se popularizando no Brasil, mas ainda tem muita gente que acredita que aqui na Bolsa a gente opera, né? Que a gente negocia. Quando, na verdade, a nossa principal missão aqui é oferecer a estrutura, oferecer os sistemas, viabilizar a negociação pelos investidores, ou para as corretoras, os intermediários que negociam em nome desses investidores. Então, essa é a nossa maior missão. Inclusive, curiosidade, né? Nós temos muitas restrições aqui para negociar. A gente praticamente não pode operar, a gente tem muitas restrições, muitas particularidades. Nosso negócio mesmo é garantir que vocês, ou todos os investidores, consigam negociar. Então, é isso que a Bolsa é. A Bolsa oferece os meios, né, para que as pessoas possam negociar e, claro, para as empresas captarem, por meio da abertura de capital, as empresas captarem recursos e poderem crescer, poderem gerar emprego, poderem produzir mais. E então, tem até essa função, que é uma grande função que contribui muito para o crescimento do país também, né? Então, eu queria dar esse recado em relação ao que nós somos antes de ir para a negociação. Agora sim a gente pode ir. E, bem, ainda pegando o gancho do slide anterior, né? Aqui na Bolsa, nós não negociamos somente ações, nem somente mercados futuros, enfim, isso era quando as bolsas eram separadas. Hoje nós temos um leque muito grande de produtos. Eu vou focar um pouquinho mais em 3 mercados, porque são os mercados negociados aqui na nossa plataforma eletrônica, e já que muito do tema aqui passa pela negociação eletrônica, vale a pena destacar. Começando pelo mercado de ações. O que é o mercado de ações, pessoal? É um mercado onde você pode adquirir parte de uma companhia. Você vira sócio de uma companhia quando você compra ação. A ação é uma fatiazinha da empresa, e é como se você vira sócio, e quando você vira sócio, é importante lembrar que se a empresa vai bem, provavelmente você tem lucro. Se a empresa vai mal, há uma chance de você ter prejuízo. Então, esse é um mercado de renda variável, e é importante vocês, caso ainda não invistam, se estão pensando em entrar nesse mercado, é importante saber que o preço dele pode variar bastante, faz parte do negócio e faz parte de ser sócio de uma companhia. O movimento das ações vai se dar de acordo com oferta e demanda, basicamente. E, claro, em notícias não só do Brasil, mas também do mundo. Falando de oferta e demanda, acho que aqui fica bem claro, né? Se tem muito comprador, normalmente as ações elas vão subir. Se tem muita gente querendo vender, elas vão se desvalorizar. Então, faz parte do game aí, do mercado de ações. Um outro mercado que tem se tornado cada vez mais popular, principalmente com o crescimento da negociação dos mini contratos, é o mercado futuro. Então, nesse mercado, não é negociado o ativo em si, como acontece no segmento de ações. Nesse mercado, se negocia a expectativa de valorização ou desvalorização do contrato. Quais contratos são esses? Vou citar os principais aqui. Nós temos as moedas, como, por exemplo, o dólar futuro. Nós temos os índices. Aqui é bem legal que nós negociamos aqui o índice Bovespa Futuro, aquele índice de ações bem famoso, a gente escuta falar na televisão, lê nos jornais, lê na internet, que é o índice que reflete as principais ações, as ações que têm o maior peso aqui na Bolsa. Então, esse índice futuro é negociado. Então, se negocia a expectativa de que ele vai valorizar ou desvalorizar em determinada data. E isso faz parte da característica do contrato. Pessoas negociam a expectativa baseadas no vencimento dele. Temos contratos futuros de taxas de juros também, commodities. Café, milho, boi, até ouro é negociado aqui, o contrato, né? Então, lá no vencimento, dependendo do índice de liquidação, e aí cada contrato tem um indicador para isso, esse contrato ele vai ter um índice de liquidação, e aí vai ser o comprador e o vendedor vão fazer a liquidação financeira. Ninguém vai receber café, ninguém vai receber milho em casa. É só a diferença financeira baseado no índice de liquidação. E, por fim, produto que também
bastante popular, né, e que tem crescido bastante, principalmente depois que nós nos juntamos com a CETIP em 2017, é o mercado de renda fixa. Então, os investimentos em renda fixa são os preferidos do pessoal conservador, né? É o pessoal que busca mais previsibilidade, busca saber qual vai ser a rentabilidade de determinado título em determinado prazo. Ah, renda fixa não tem risco? Todo investimento tem algum risco. Isso é sempre importante reforçar. No caso da renda fixa, o principal risco é quem emite o título não honrar com aquela taxa, aquela remuneração com a qual se comprometeu a pagar naquele prazo. Então, é a saúde do emissor, é o risco da renda fixa. Então, basicamente, é assim que funciona esse mercado. E aí, em termos de tipos de títulos, de forma bem resumida, tem os títulos pré-fixados. Então, na hora que você adquire esse título, você já sabe lá no vencimento dele qual vai ser a sua remuneração, e os pós-fixados, que vão depender de alguns fatores aí no decorrer. São indexados a alguns índices que podem ter algumas variações também. Tá bom? Bem, falei um pouquinho de negociação, falei um pouquinho de compra, de venda, de demanda, e nesse slide eu estou trazendo uma captura de tela de uma tela de negociação. É só para vocês poderem visualizar o que a gente acabou de falar. E nessa imagem a gente está vendo um livro de ofertas. Não por acaso a cor é verde, né? Como a Brenda falou no início da apresentação. A cor maravilhosa de um time maravilhoso. Essa é a telinha que eu uso para acompanhar o mercado aqui na B3. E eu quis trazer para vocês, quando vocês estiverem investindo, estiverem acessando o home broker, que é a principal ferramenta para uma pessoa física negociar, provavelmente vocês vão se deparar com uma tela muito parecida com essa, em que você vai ver, vou destacar algumas colunas aqui. Nessa primeira coluna, onde vocês estão vendo aqui no cabeçalho um CC, a corretora da compra, né? Essas corretoras, elas são identificadas por números, e isso vai aparecer também na tela de vocês quando vocês forem negociar. Aqui a gente tem quantidade, o preço do comprador, preço vendedor, e do outro lado da venda, a mesma coisa. Só para vocês visualizarem um pouquinho, quando você coloca uma oferta, como que ela aparece aí no livro de ofertas e fica pública para quem está negociando. Brenda, tem alguma rodada de perguntas por capítulo ou vou seguindo o jogo? Porque o próximo já é o planejamento pré-negociação aqui. Eu ia te perguntar, você comentou um pouquinho, né, sobre negociação, mas tem sempre um pré, né? O pessoal costuma ficar com bastante receio, assim, de como realizar essa pré-negociação, como que na bolsa é feito isso. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente. Quero, aqui eu vou começar a abrir a cozinha, hein? Então, pessoal, aqui acho que é bem legal dar essa visão para vocês, porque estando fora é realmente muito difícil imaginar. Porque o pregão ele tem um horário pré-estabelecido, né? No caso da Bovespa, do segmento de ações, perdão, ele inicia às 10, está indo até às 18, no caso dos mercados futuros, vai das 9 às 18, só que aqui a gente trabalha 24 horas por dia. Nosso trabalho vai muito além da administração do pregão. O que eu queria trazer aqui? A parte das validações do ambiente de negociação. Começando pelo quê? Aí no topo do slide, a homologação de sistemas. Aqui nós temos uma equipe de testes bem parruda que valida todos os sistemas de negociação. Então, por exemplo, o núcleo de negociação, que é o motorzinho, digamos assim, ele também é aprimorado, ele tem versões novas, e antes de ele realmente ficar disponível e ir para um ambiente que a gente chama de ambiente produtivo, existe uma bateria muito confiável de testes para garantir que esse núcleo ele não tem qualquer defeito, ver também a questão de performance, ele está com uma velocidade, uma latência de acordo com os nossos requisitos. Então, tem uma bateria de testes muito grande. Tem gente aqui que tem os sistemas na mão e que dão a assinatura lá falando, esse sistema está pronto, pode colocar em produção. E esse pessoal, o mesmo pessoal que valida os sistemas que nós usamos internamente. Então, sistemas que
nós usamos para fazer a supervisão de mercado, o sistema em que a gente aperta o botão para dar o circuit breaker, eles também são validados por uma equipe de testes aqui. Mas não para por aí. Nós temos também as validações de domingo, então tem pessoas bastante técnicas, qualificadas aqui, que trabalham no domingo, quando a plataforma de negociação começa a ser colocada no ar, então os componentes começam a subir, tem um time aqui que já vai validando para garantir a integridade desses componentes e depois o que resulta depois na integridade da subida da plataforma. Então, a coisa já começa no domingo. Depois de madrugada, então, por volta de 22 horas, ainda no domingo, e isso adentra a madrugada, também chega um pessoal aqui e faz a validação, continua a validação de sistemas de negociação, porque alguns componentes continuam subindo na madrugada, 3 horas da manhã tem uma parte importante, e aqui é bem curioso, porque a gente é capaz de simular o mercado durante a madrugada. Nós temos como se fosse a nossa própria corretora, e temos instrumentos, temos ativos, que são ativos de teste. Eles não têm liquidação, são ativos que nós usamos, mas no ambiente de produção, e a gente é capaz de já ir enviando ofertas, a gente faz negócios durante a madrugada, para que, quando amanheça, tudo esteja em perfeitas condições para o mercado poder negociar. Apesar de existir a validação da madrugada, tem a validação matinal ainda. Então, antes do pregão, ainda uma pessoa faz uma segunda ou terceira, né, considerando domingo, tem a terceira validação aí, e isso acontece todo dia, faz uma validação que até repete muitas coisas da validação que acontece na madrugada, valida os sistemas antes da abertura, tem uma janela de testes matinais, acontece às 7 da manhã, e aí nós abrimos esses instrumentos de teste para que os intermediários, as corretoras, também enviem ofertas, então elas podem validar também os seus respectivos sistemas. Isso é muito importante para que vocês, clientes, também não sejam impactados por nenhum problema tecnológico. Nós sabemos como é a tecnologia, é impossível garantir 100% de integridade, exceto fazendo esse tipo de validação, então é muito importante. E ainda, algumas vezes a B3 promove as sessões de negociação simulada, que são como se fossem pregões, mas ninguém ganha, ninguém perde de verdade, mas o sistema está no ar, todo mundo pode enviar oferta, então as corretoras vêm, então o pessoal fica aqui do nosso lado, tem um pessoal da corretora que tem que vir trabalhar num sábado também, mas faz parte do negócio, então a gente abre um pregão no sábado, e isso a gente faz principalmente quando tem alguma mudança de sistema muito relevante. Então, tudo isso resulta num índice de disponibilidade que é invejado no mundo todo. Essa bolsa aqui, parada de pregão, faz anos que não tem, e é resultado desse trabalho que é feito nos bastidores, né? Então, achei bem interessante trazer essa validação para vocês, que é a nossa preparação pré-negociação. É por isso que falam que a bolsa não para, né, Thiago? Está explicado, pessoal, nem de domingo? Nem de domingo. Então, nossos telefones também ficam sempre ali do nosso lado na madrugada, porque como a coisa está acontecendo na madrugada, se precisar, a gente vem correndo também, dá as marteladas no sistema, e de manhã ele vai estar perfeito, eu garanto para vocês. Perfeito. Aí, falando do ponto de vista de agendamento da negociação, né? Então, os sistemas estão de pé, nós temos que fazer nós chamamos aqui de esquedulagem, né? É o agendamento da negociação. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho de quais são as fases de negociação existentes na bolsa, ou as principais, né? E aqui eu já vou começar a usar alguns termos que talvez vocês já tenham escutado, mas não necessariamente sejam claros. E eu vou começar falando pela fase de pré-abertura. Alguns chamam de pré-abertura, alguns chamam de leilão de abertura, alguns chamam de call de abertura. Isso acontece todos os dias. É uma fase em que o sistema está aberto para o registro de ofertas, mas os negócios não são realizados de forma imediata. O leilão de abertura, ele é usado
para uma descoberta de preço, principalmente. Então, de um pregão para o outro, muitas notícias são divulgadas, muita coisa acontece ao redor do mundo, tem mercados abertos na Ásia, tem mercados que abrem mais cedo que o nosso, então esse leilão de abertura é muito importante para que o mercado se ajuste e encontre o preço ideal para a abertura da negociação, que acontece alguns minutos depois. Então, nós fazemos o agendamento da pré-abertura e depois vem a fase que é a fase que a gente chama de aberto. Aí é negociação livre, é mais próximo do que vocês já conhecem. Colocou oferta, tem comprador e vendedor no mesmo preço, sai negócio. Simples assim. Tem uma outra fase, essa fase é um pouco... ela acontece antes da pré-abertura, que é uma fase de cancelamento de ofertas, para que as corretoras possam cancelar, caso o cliente não queira uma oferta participando da pré-abertura, pode usar essa fase de cancelamento de ofertas, que acontece alguns minutos antes da pré-abertura, para fazer esse pedido de cancelamento. Essa fase, ela só permite essa ação no sistema, que é a de cancelar ofertas. Mas eu vou dar um destaque para ela aqui, lá no final a gente vai falar um pouquinho do circuit breaker, e ela é bem importante para esse acontecimento, essa fase de cancelamento que a gente chama de pause aqui, internamente, mais fácil de falar. Outra fase que acontece todos os dias é o call de fechamento. Então, assim como tem o leilão de abertura, tem o leilão de fechamento também. Aí os negócios param de novo de ser realizados imediatamente e existe uma formação de preço. As ofertas de compra e de venda, elas vão sendo registradas e existe um algoritmo que vai calculando um preço teórico e chega num preço justo para o fechamento desses ativos. Então, esse é o call de fechamento ou leilão de fechamento. E a outra fase é a fase fechada mesmo. Ela não permite que nenhum investidor, nenhum cliente coloque nenhuma oferta, não permite nem que nós façamos alguma coisa, e ela dispara automaticamente a eliminação das ofertas válidas para aquele dia. Então, se você registrou uma oferta que tinha validade somente para aquele pregão, nessa fase, que é a fase fechada, o sistema vai fazer a limpa. Tá bom? Se tiver pergunta, Brenda, à vontade. Boa. Pessoal, antes da Júlia fazer as perguntinhas que já chegaram para a gente, eu queria só lembrar vocês que a gente disponibilizou 2 formulários, tá? Na descrição da nossa live. Um formulário é o de avaliações, onde a gente pede para vocês preencherem, para a gente medir efetivamente, né, como foi o webinar, o que vocês acharam, enfim. Super importante para a gente também pensar nos próximos. E o outro formulário que vocês estão acostumados, né, e vocês gostam, que é o de certificado. Então, para vocês receberem certificado por e-mail, é só vocês preencherem as informações nesse formulário, tá bom? Júlia, temos perguntas? Temos uma pergunta sim, Brenda. O Gabriel, do I3E da Unifax, perguntou: pensando na negociação comum fora da Bolsa, como fazer a preparação da negociação, projetando possíveis cenários e suas respectivas respostas, de forma a persuadir seu cliente e fechar durante o negócio? É uma boa pergunta, Gabriel. Essa é uma pergunta que ela faria um pouco mais de sentido para um intermediário, né, que é realmente quem atende o cliente e busca conectá-lo a B3. Mas o que eu consigo dizer? Primeiro, a parte da previsibilidade não tem muito milagre, né? Tem que se cercar de notícias, tem que ler bastante, tem que estudar bastante. Ainda assim é impossível prever 100%, porque a gente não sabe quando cai um avião num presidenciável, quando alguém fala sobre uma guerra, enfim. Então, quanto a isso, o que está ao alcance de qualquer um que negocia, ou em nome de um cliente, ou por conta própria, é estudar bastante e ficar antenado para as notícias, em relação às notícias. Em relação à parte de persuadir o cliente, de segurar o cliente ali que está prestes a desistir de um negócio, e isso também, em teoria, seria papel do intermediário, eu não sei se persuadir, eu vou tentar substituir um pouco isso. Eu acho que o papel do intermediário é atender ao interesse do cliente e só realmente persuadi-lo
se aquele negócio estiver aderente à estratégia dele, aos objetivos dele, certo? E isso se faz com conhecimento dos produtos negociáveis na bolsa e, claro, também com esse conhecimento das notícias. O papel do intermediário, se o cliente estiver na dúvida sobre o que fazer, além de conectá-lo à bolsa e permitir que ele envie uma oferta, é dar esse tipo de orientação, mais que persuadir, é dar orientação para que o cliente tome a decisão se quer ou não continuar no negócio e fazer aquela operação. Acho que é por aí. Boa. Júlia, temos mais perguntinhas? Podemos seguir? Por enquanto não, Brenda. Pode seguir. Combinado. Tiago, agora que você explicou um pouquinho para a gente, né, sobre os tipos de negociação, as fases, qual que você acha que seria a maior dificuldade, assim, de negociar nesse ambiente competitivo? A gente sabe, né, que bastante gente que está assistindo são de organizações estudantis, então o pessoal está acostumado a uma negociação de mesa mesmo, né, algo mais tranquilo. Como que funciona aí na bolsa? Olha, eu vou começar esse capítulo aqui com um choque de realidade, né? Nós saímos de um pregão Viva Voz há mais ou menos 10 anos, na parte do segmento Bovespa até mais, mas não é muito tempo, considerando o tempo que o mercado já tem. Então, nós saímos de um pregão Viva Voz para um pregão que faz operações em ou microsegundos. Então, isso acho que já diz muita coisa, né? Vocês veem aí uma fotinho ao lado direito do slide, que é uma realidade bem diferente da que a gente tem hoje. Hoje, os intermediários negociam das suas próprias sedes, né, em computadores, não precisam mais se reunir aqui na B3. Não existe mais a gritaria, que era legal também. Tem a parte romântica da coisa. Quem viveu, viveu. Mas o mundo mudou. Não daria para processar 10 milhões de negócios ali no telefone, né? Um gritando para o outro lá no salão. E aqui, do lado esquerdo, eu adoro essa parte aqui. Eu fiz uma captura, fiz anteontem, capturei 15 segundos de um livro de ofertas de um mini contrato, que é um mini contrato do Ibovespa Futuro. Vocês vão achar, eu vou colocar o play aqui, vocês vão achar que eu acelerei esse vídeo, mas ele não está acelerado não. Isso é um livro de ofertas do mini contrato de Ibovespa. Então, deem uma olhada aí em como esse livro de ofertas se movimenta. Vou colocar um play aqui. Meu Deus. Então, acho que isso diz bastante coisa sobre qual é o ambiente no qual vocês estarão inseridos, caso venham a negociar, e quem já está negociando, é bom ter essa visão. Ah, mas então eu não consigo negociar com essa velocidade, eu não sou um robô. Bem, apesar da velocidade, tem muitos outros fatores, muitos outros critérios que podem levar ao sucesso, desde que quem está negociando se dedique, né? E o estudo é uma parte muito importante disso. Aqui eu quis mostrar o ambiente eletrônico para mostrar como as coisas mudaram, né? Mas deixa eu passar para o próximo slide que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, falando um pouquinho de métricas do ambiente de negociação, né? Vocês viram esse livro de ofertas bastante movimentado. Qual que é o resultado disso? São 10 milhões de negócios por dia, em média, que nós fazemos aqui, considerando os segmentos de ações e de mercados futuros. Aqui tem um erro de digitação aqui, na verdade. Eu usei um slide aqui de um template institucional. Então, vocês, por favor, considerem aqui 300 milhões de mensagens no ambiente de negociação. Quando eu uso o termo mensagem, vocês podem entender como uma nova oferta, um cancelamento de oferta, uma oferta modificada, como, por exemplo, eu estava comprando determinado ativo a R$10 e mudei para R$10,50. Isso é uma mensagem para o sistema de negociação, então são mais ou menos 300 milhões por dia. E eu cheguei a mencionar há pouco das operações processadas em microsegundos,
Então, aqui, arredondando, eu estou trazendo que é o tempo, mais ou menos o tempo de processamento de uma oferta é de 1 milissegundo aqui pela nossa plataforma de negociação. Então, a partir do momento que uma oferta chega na infraestrutura da Bolsa, é esse tempão que ela leva para ser processada. Para vocês terem uma ideia do que é 1 milissegundo, o olho humano é capaz de enxergar um movimento se ele for feito com um intervalo de 100 milissegundos. Então, é isso o que o olho é capaz de enxergar. Mas a oferta é processada em 1. Aquele livro de ofertas que eu mostrei com aquela movimentação, vocês já devem desconfiar que não é resultado de pessoas operando numa telinha lá usando o mouse, né? Então, o nosso mercado tem muitos algoritmos negociando. Eu vou falar um pouquinho disso na parte de negociação eletrônica. Mas hoje, aqui no nosso ambiente, nós temos robôs tomando as próprias decisões com base em programações que os humanos fazem. Mas o robô faz a leitura do mercado e faz a leitura do mercado como um todo e sai disparando oferta baseado no que ele conseguiu concluir ali que é o melhor. O que eu estou querendo mostrar principalmente nesse gráfico? Vocês veem essa parte aqui, que é um azul acinzentado, é o volume pelo qual o colocation é responsável. O que é o colocation? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já vou antecipar um pouquinho aqui. É uma parte, é um serviço que a B3 oferece, que é um espaço que fica pertinho do nosso núcleo de negociação. Como a gente está falando de um ambiente em que microsegundos fazem diferença para você tomar a decisão antes do outro investidor, se briga por espaço perto do núcleo de negociação. E lá, os investidores que a gente chama de investidores de alta frequência, eles instalam o equipamento deles lá, instalam o algoritmo deles nesse espaço, e aí sim eles ficam enviando as ofertas e negociando de lá. Vejam como a fatia dessas ofertas que saem de dentro do colocation, ela é representativa no nosso volume. Então, fazendo o link com a parte desafiadora ou a dificuldade, né? Todo investidor está negociando contra outros investidores muito qualificados e muitas vezes esses robôs que são capazes de fazer a leitura do todo do mercado e disparar suas ofertas e também reverter suas operações, caso elas estejam dando errado, sair dessas posições muito rapidamente. Porém, tem espaço para todo mundo, com bastante estudo, bastante dedicação, tem espaço para todo mundo. Não existe rentabilidade garantida, mas tem espaço para todo tipo de investidor. Outra parte que tem a ver com as dificuldades, os desafios, são os fatos imprevisíveis, né? São as notícias que a gente não consegue antecipar. Eu trouxe algumas aqui, e claro, não faço absolutamente nenhum juízo de valor, mas, por exemplo, o Joesley Day, quando saiu a gravação do Joesley e do Temer, é o tipo de coisa que o investidor não tem como prever, que mexe muito com o pregão. Leva uma variação de preço muito grande. Facada no Bolsonaro quando ele era candidato. Mais recentemente, o Covid. Quem que imaginar que uma pandemia seria anunciada? Então, se você está posicionado no mercado, é algo que vai te impactar necessariamente. Não necessariamente para o lado negativo. Pode ser oportunidade também, pode ser uma oportunidade de entrar nesse mercado. Enfim, aqui eu não faço recomendação, mas essas notícias elas podem gerar oportunidade. Então, ainda fazendo o link com o Covid, né? Esse Covid levou a 6 circuit breakers só nesse ano, né? Então, deixou a gente de cabelo em pé. Eu não, no caso, né? Porque eu quase não tenho. Mas, enfim, o investidor tem que estar preparado, tem que ter estômago para esse tipo de intervenção no mercado. Parada de pregão, programada, claro, mas parada de pregão, e absorver essas notícias e conseguir rever rapidamente a sua estratégia. Então, essa é uma dificuldade, mas eu prefiro chamar de desafio, né? É parte do jogo. Boa. Bom, botei o slide aqui, Brenda, caso tenha alguma pergunta em relação às dificuldades.
Temos vários, mas antes de eu chamar a Júlia, a Adriana até comentou aqui no chat que o sistema precisa ser muito bom mesmo, né, para ler todas essas ofertas tão rápido. Realmente. Exatamente. E é justamente por isso que eu falei que nós lançamos versões novas do Nota de Negociação e também dos componentes. Depois vou mostrar um desenho da plataforma de negociação para vocês terem uma ideia de outros componentes que são essenciais para a negociação funcionar. Então, nós estamos sempre trabalhando em aprimorar esses sistemas e deixá-los muito bem preparados, inclusive com folga, para que esse volume de negociação aumente bastante, porque realmente nós esperamos que esse volume de negociação aumente bastante. Está acontecendo aqui, está acontecendo em todo o canto do mundo, nas outras bolsas, e aqui ainda o mercado ainda tem muito para crescer, muita gente para entrar, então nossos sistemas eles estão bem preparados e prontos para receber mais. Boa, Thiago. Júlia, temos pergunta? Temos sim, Brenda. A Ana, da USP, perguntou como definir limites nessa negociação. Por exemplo, não abaixar... Travou? Para mim também. Voltou, Júlia? Perdão, acho que voltei. Voltando, então. A Ana perguntou como definir limites na negociação. Por exemplo, não abaixar mais do que um determinado preço pré-estabelecido. Ótima pergunta, Ana. Embora quem defina o preço dos ativos seja o mercado, por meio a demanda, como nós falamos há pouco, existe sim algum tipo de limite que é colocado pela regulação e pelos sistemas da Bolsa. Então, é uma pergunta muito boa, eu vou falar um pouquinho desses limites logo mais, mas aqui, que recado eu queria dar, né? Isso é bem legal. A Bolsa, ela não é uma simples negociação livre, onde se compra e vende qualquer quantidade a qualquer preço. Há muitos mecanismos de proteção, inclusive para erros operacionais. Às vezes o investidor pode colocar uma oferta errada, digitar um zero a mais, o que a gente chama de dedo gordo, né, por exemplo. Mas também faz parte da nossa autorregulação preservar a boa formação de preços, né? Então, muitas vezes tem uma notícia no mercado que leva algum tempo para ser absorvida. Então, tem alguns mecanismos da Bolsa que garantem que a variação ela seja não barrada, que a Bolsa tem mecanismos, a plataforma já é pré-configurada para identificar algumas operações atípicas ou com variação de preço muito brusca e disparar algumas ações automáticas para que essa variação ela seja contida, controlada ou para que os investidores, para que seja dada devida transparência para os investidores, para que eles possam interferir na operação e muitas vezes ajustar esse preço. Existe esse tipo de controle, é bem legal a pergunta. Depois vou detalhar um pouquinho mais. Nós temos mais ou menos 15 minutos, é isso, Brenda? Não, tem mais tempo, pode ficar tranquilo. Tem mais pergunta, inclusive. Tá bom. Então, antes de chegar nessa parte dos mecanismos de proteção, como a gente está falando aqui, eu vou voltar um slide, né? Eu passei rápido. Eu vou para o último capítulo, que é a negociação eletrônica. Então, aqui vocês vão ver, pessoal, que o negócio, cada vez mais, ele se mistura com tecnologia. Senão, não seria possível também fazer 10 milhões de negócios por pregão, né? Então, essa é uma evolução muito boa e inevitável. E o que eu trago aqui, nesse primeiro slide do capítulo? São as modalidades de conexão. Então, o que eu quero dizer com modalidades? Quais são as possibilidades para que um cliente consiga acessar o sistema da B3 e negociar? Começando aqui pela parte superior, a gente está vendo um cliente e o cliente sempre vai ter que passar ele sempre vai ter um vínculo com o intermediário, que é a corretora. Não dá para um cliente negociar diretamente na bolsa. Ou esse vínculo vai ser uma passagem pela infraestrutura da corretora, ou pelo menos um vínculo lógico, porque a corretora ela tem que, entre outras coisas, atribuir limites de negociação para esses clientes, para que eles não negociem ali
muito ou nada além do que é a capacidade financeira dele, né? Então, aqui nessa modalidade, eu estou falando de modalidades que estão fora daquele colocation que eu falei há pouco. Ou seja, clientes negociando sem estarem naquele espaço reservado perto do núcleo de negociação. A gente está vendo aqui um cliente conectado a uma corretora, onde eu estou mostrando com o mouse aqui. Essa corretora oferecendo uma solução de negociação para ele, por exemplo, um home broker. Então, o cliente está conectado à corretora e a corretora oferece para ele uma telinha para ele poder colocar a oferta dele e enviar para a bolsa. Ou ele pode, se a corretora não oferece uma solução de negociação para ele, ele pode estar conectado à corretora e a corretora oferecer uma solução de negociação através de um provedor. A corretora contrata uma tela de negociação de um provedor. Esses provedores, eles são todos... essas soluções de negociação que eu estou falando, elas são certificadas pela B3, elas passam por uma bateria de testes também para garantir que elas são funcionais. E negociando por essa interface, aí sim, eles mandam oferta aqui. Eu ia falar para o núcleo de negociação, mas tem uma parte muito importante aqui. Aqui onde eu estou fazendo esse movimento circular, tem o que a gente chama de central de risco. Então, nenhum investidor negocia aqui se ele não tiver o limite atribuído pela corretora. E essa parte aqui, esse componente que é a central de risco, antes da oferta chegar no núcleo de negociação, ele vai validar se aquele cliente tem limite. Se o cliente não tem limite, ele vai rejeitar a oferta. Se o cliente tiver limite, aí sim, passou pelo risco pré-negociação, e aí sim a oferta vai chegar no núcleo de negociação. Lá na parte inferior do slide, eu estou mostrando um cliente que pode estar negociando, por exemplo, por uma solução dele. Então, ele desenvolveu uma solução de negociação, e aí ele está fora daquele ambiente que é o colocation da B3. Então, ele está instalado num data center alternativo, um outro data center, se conecta à solução dele e envia uma oferta para o núcleo de negociação, sempre passando pela validação de risco também. Ou então, ele negocia por meio de uma solução da corretora também, sem passar pela infraestrutura da corretora, mas ele tem a conexão lógica porque é a corretora que atribui limite para ele. Então, é isso que esse desenho está querendo mostrar. No próximo slide, eu vou mostrar essas possibilidades, só que convertendo para dentro do colocation, que é aquele espaço pertinho do núcleo que tem uma latência mais favorável, né? O tempo de processamento é um pouco menor. Estou falando de microsegundos, mas nesse mercado faz diferença. O colocation ele é mais para os investidores de alta frequência, embora todo mundo possa contratar o serviço. Então, falando disso, aqui, ó, vocês estão vendo nessa parte azul, a nossa parte do colocation aqui, que é bem pertinho do núcleo. Então, a gente tem as mesmas modalidades, só que o cliente aqui em cima está negociando, passando pela corretora, e lembra aquela solução de negociação que eu falei? Em vez de ela estar fora do data center da B3, ela está lá dentro, perto do núcleo, para ter uma performance melhor. E as possibilidades são as mesmas que eu mostrei no slide anterior. Ou a solução de um provedor, ou uma solução oferecida pela própria corretora. Aqui embaixo, o cliente negociando direto, usando uma solução própria, instalada dentro do colocation. Então, aquela história que eu falei, de o cliente instalar a máquina dele dentro do data center da B3, instalar o algoritmo ficar disparando ofertas lá de dentro, ou a solução da corretora, ou a solução de um provedor, oferecida pelo provedor ou ali por meio da corretora. Então, são essas as formas que hoje os investidores têm para se conectar à B3. Aí já ficou um pouquinho mais complexa a coisa, né, Brenda? Então, não sei se tem perguntas aí, eu já vou partir para a arquitetura do nosso sistema aqui. Vamos lá. Júlia, temos perguntas? Temos sim, Brenda. O Pedro, da Unicap Bull Market, perguntou como se comporta a B3 e seus colaboradores durante um Circuit Breaker. Como foi a experiência dos seguidos Circuit Breakers em março?
Muito boa pergunta. Vou dar alguns spoilers aqui, porque vai ter a parte que eu reservei para o Circuit Breaker. Eu deixei o Circuit Breaker é o último slide, porque ele realmente ele é encantador. Todo mundo adora esse assunto e faz sentido. Eu não posso dizer que eu adoro esse assunto, porque eu não gosto que pare a negociação, né? Mas como a gente se comporta aqui? Bem, a gente não entra em desespero não, viu? Porque o Circuit Breaker, ele é um procedimento, né? Ele faz parte dos nossos procedimentos de gestão da negociação, de supervisão de mercado. A gente sabe exatamente o que fazer. Ao longo da negociação, a gente já é capaz de observar que o mercado está caindo, então o Circuit Breaker não acontece de um segundo para o outro, exceto naqueles casos que a gente viu que na pré-abertura o mercado já foi sinalizando que ia abrir com uma queda de 10%, e aí sim a gente já ia acionar o Circuit Breaker, mas mesmo assim a gente teve o tempo da pré-abertura para fazer essa avaliação. Então a gente se comporta aqui como... não é como se fosse qualquer procedimento de negociação, é com a segurança de qualquer outro procedimento de negociação, mas com uma adrenalina um pouquinho maior. Mas ficamos sentados aqui, cada um no seu lugar, eventualmente as pessoas que têm certas responsabilidades levantam para conversar com a outra do outro lado do andar que está operacionalizando algo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Assim que acontece o Circuit Breaker, nós enviamos uma mensagem para o mercado, para todos os endereços que estão cadastrados aqui no nosso mailing. Então, eu levanto aqui, ou a Nicole, que é uma das gerentes de negociação, trabalha comigo, ela levanta, faz um contato com quem aperta o botão, né, garante que realmente o mercado já parou, e aí sim algum de nós orquestra o envio dessa mensagem para o mercado, porque seria algo realmente ruim anunciar um Circuit Breaker para o mercado sem ele ter acontecido. Mas isso é tudo sem gritaria, sem pânico. Do lado do mercado talvez tenha um pouquinho de pânico, mas do nosso lado o nosso papel é parar meia horinha para que esse pânico ele seja racionalizado, né? Então a gente se comporta aqui como supervisão de mercado. Boa. Temos mais perguntas, Júlia? Temos uma sim, Brenda. O Bruno perguntou no chat: as negociações de alta frequência têm um impacto significativo nas negociações de sistemas da B3? Com certeza, né? Como eu mostrei naquele gráfico, mais ou menos 50% do volume são oriundos dessa negociação de alta frequência, né? Então, é claro que isso impacta bastante no crescimento do volume e na exigência de todo mundo que está participando desse mercado. Isso puxa o mercado para que o mercado se qualifique bastante e possa estar bem inserido nesse ambiente competitivo, né? Em termos de sistemas, influencia bastante, porém, como eu falei, a Bolsa já trabalha para se antecipar a esse volume, a esse crescimento. Então, os sistemas estão bem preparados para processar essa demanda com a latência que é esperada e com a qualidade que a gente espera. Então, tem influência, a gente está preparado para isso, né? Mas transformou o mercado, né? Não dá para negar que os investidores de alta frequência, eles transformaram o mercado e trouxeram para uma realidade muito diferente do que era naquela foto que eu mostrei naquele slide dos operadores de jaleco ali, gritando no telefone, né? Boa. Obrigada, Thiago. Pode seguir. Então, vamos lá. Como estamos de tempo, Brenda? Você falou que tinha bastante, mas é bastante quanto, perdão? Bastante, agora 24 minutos. Não. Dá tempo. Exceto se eu me empolgar no Circuit Breaker, mas aí é o último slide já. Tudo bem. Aqui, o que eu queria trazer, né? É um desenho consideravelmente técnico, embora a gente já tenha enxugado ele bastante. Aqui a gente está vendo alguns componentes da plataforma de negociação, mas é um nível bem alto, tem muitos outros, mas os principais, eles estão ilustrados aqui. Então, essa é a nossa plataforma, pessoal. Esse é o Puma Trading System, é o sistema responsável pelo processamento da negociação.
Então, a negociação eletrônica é baseada nele. E eu vou passar um pouquinho com o mouse aqui para mostrar o que é cada ícone desse. Aqui eu estou mostrando o cliente enviando uma oferta. Nessa primeira coluna aqui, ou nessa primeira fileira, são os gateways de entrada de ordens. Então, esse é o componente da plataforma de negociação responsável por processar a entrada da oferta. Esse componente, ele já tem algumas inteligências, ele já faz algumas validações, ele garante que aquela oferta está vindo de uma corretora que tem permissão para negociar, um cliente que tem permissão para negociar, e aí sim ela vai passar essa oferta para frente. São vários os gateways de negociação, são mais de 200 gateways que a gente tem no nosso ambiente, por isso que a gente colocou alguns aqui e várias setinhas, porque quando o cliente envia uma oferta, essa oferta ela pode ser roteada para qualquer um desses gateways que fazem parte do nosso parque, devem ser mais ou menos uns 250, são servidores bem parrudos, digamos assim, usando uma linguagem popular, mas, enfim, tem que ser um servidor bem capaz de processar essa demanda sobre a qual a gente falou há pouco, né? E depois que essa oferta é processada por esse componente, que é o gateway de entrada de ordem, lembram da central de risco, aquele componente que eu falei, que valida se o cliente tem limite para negociar antes de permitir que a oferta vá para o núcleo de negociação? Então, a central de risco que não é uma só, né? São várias centrais de risco também. Elas estão ilustradas aqui na parte inferior do slide. Uma vez que essa oferta foi validada pela central de risco, o cliente tem limite, aí sim a oferta vai ser roteada para o PUMA em si, né? Que é o núcleo de negociação. Então, a oferta foi para o núcleo de negociação. Aqui tem, por que tem essa setinha aqui? Que aponta para os dois lados. Porque quando o cliente envia uma oferta, ela chega no núcleo de negociação, ele recebe uma resposta, que é a mensagem de execução. O que pode ser essa resposta? Sua oferta foi rejeitada, e isso pode ser devido a algum limite que você violou. Sua oferta foi rejeitada porque você a enviou numa fase de negociação que não permitia o envio de ofertas, por exemplo, enviou fora do horário de pregão. Vai chegar aqui no nosso núcleo de negociação e ele vai responder, não é permitido ingresso de ofertas quando o mercado está fechado. Então, por isso que essa seta de mão dupla aqui. E depois do núcleo de negociação, tem uma parte muito importante, né? Ele envia o negócio para um componente aqui, que é o adaptador de market data. O que é o market data? É a difusão dos dados de mercado. O núcleo de negociação informa para esse componente aqui e fala, saiu um negócio ou entrou uma oferta. Aí sim essa oferta é divulgada para fora da bolsa. Então lembra aquele livro de ofertas, que é onde você olha para ver a quanto estão comprando, a quanto estão vendendo? Aquele livro de ofertas, ele é resultado da divulgação desses dados de mercado, que é esse componentezinho aqui que faz, que é um adaptador, então ele pega e faz algumas transformações na mensagem, é um protocolo muito específico, que é usado aqui na bolsa, e usado em outras bolsas também, mas é uma linguagem bem específica. Se você olha uma mensagem de um market data, uma mensagem de entrada de oferta, quando a gente usa um home broker, né, a gente vê uma interface, mas por trás dessa interface é um protocolo que se um leigo bate o olho, ele realmente não entende nada, é um protocolo bem específico, né? Então, divulga os dados de mercado, aí vai para fora, o intermediário vai tratar e mostrar numa tela mais amigável ali para quem está negociando. Os algoritmos não precisam dessa interface amigável, né? Eles leem ali o sinal, que a gente chama, o dado puro, e já vai tomando as decisões e disparando as ofertas conforme o que chegou ali. Então, esse é um desenho de alto nível da nossa plataforma de negociação. Então, é algo que vai além do que a gente vê na telinha que a corretora oferece, né? Tem toda essa estrutura para fazer o processamento, e aqui é bem legal destacar que existe essa validação do limite de risco, né? Aqui abrimos a cozinha mesmo, hein, pessoal? Nossa, totalmente. Acho que o pessoal... Ele não está bonito igual o resto da apresentação, mas provavelmente vocês viram alguns slides
que eles esteticamente são inferiores aos outros. Então, os bonitos são os que eu peguei de um template institucional, e os que estão um pouquinho abaixo foram resultado da minha habilidade com o PowerPoint. Então, Mas a gente releva, foca no Thiago. conteúdo. Foca no conteúdo. Mas o pessoal, eu acho que tá até meio sem dúvida, assim, porque realmente, né, tá super completa a apresentação. Então, Que bom, se você quiser seguir, fica à vontade. que bom. Olha aí, Ana, sua pergunta, hein? Sobre os controles pré-negociação. Eu não vou entrar um por um, mas eu queria só mostrar que nós temos um leque aí de mecanismos para manter o controle da negociação. Esses mecanismos, o que eles visam? É a correta formação de preço, também tem a questão da quantidade. Não vai chegar um investidor aqui e comprar uma companhia inteira no pregão, comprar todas as ações de uma companhia no pregão, sem que essa operação seja submetida a alguns procedimentos especiais, e é por isso que eu estou falando aqui de mecanismos de proteção de quantidade. E, claro, também tem a questão do erro operacional, né? Colocou ali 1, 2 zeros a mais, queria comprar 100 ações, mandou 1.000, mandou 10.000. A gente tenta ajudar isso a não acontecer. Tem o controle de crédito, que eu falei, tem os limites operacionais que a corretora atribui para quem negocia. Se tentar negociar além do que está lá, não vai conseguir. Isso é bom para a proteção não só do cliente, mas, é claro, do mercado, do intermediário também. Evita qualquer tipo de surpresa que possa afetar a saúde financeira do intermediário. E tem alguns mecanismos aqui que são bem voltados para a tecnologia. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu falo que um cliente se conecta à bolsa, ele faz isso por meio de uma sessão de negociação. Então, quando vocês negociam por qualquer solução de negociação, por trás dela existe uma sessão que a corretora contratou e conectou naquela solução. Então, tem mecanismos como, por exemplo, o Cancel on Disconnect. Quem conecta a sessão à bolsa tem a opção de enviar uma mensagem, que é na mensagem de logon, na mensagem de conexão dessa sessão, ele pode informar o sistema da bolsa o seguinte: se eu tiver uma oscilação na minha conexão, ou se eu for desconectado, enfim, a conexão caiu, teve um problema tecnológico, ficou fora do sistema. Eu quero que a bolsa automaticamente cancele as minhas ofertas. Para que isso? Para não ficar exposto ao mercado. Estou fora do sistema, estou desconectado. De repente saiu uma notícia, eu não posso alterar minha oferta, não posso cancelar minha oferta, não quero ficar exposto. Então, eu prefiro que minhas ofertas sejam canceladas. Quando eu me reconectar, se for o caso, eu coloco essas ofertas novamente. Então, esse é somente um dos mecanismos que a gente tem mais voltados para a parte tecnológica, né? Então, são muitos mecanismos de proteção aqui. Alguns opcionais e alguns são colocados pela B3 mesmo. Mas desses mecanismos, eu queria dar destaque para os leilões. Os leilões, provavelmente parte desse público que está participando dessa apresentação já tem ouvido. Tal ativo teve uma variação de preço muito grande, entrou em leilão, ou então alguém aqui até já teve a experiência e até estranhou que colocou uma oferta pela tela, se não tiver muito conhecimento do mercado, pode estranhar, mas não precisa, porque o leilão ele é um procedimento muito comum. Lembram que lá no começo eu falei da pré-abertura, o leilão de abertura do mercado? Aquele é um leilão programado, todo dia ele acontece. Mas aquele mesmo comportamento da plataforma, ele pode acontecer algumas vezes ao longo do dia para ativos específicos. Então, o ativo teve uma variação de preço muito grande, estou dando um exemplo, né, mas tem outros critérios. O ativo entra num estado que a gente chama de estado reservado, a negociação contínua dele é interrompida, então o ativo continua estando autorizado para o registro de oferta, só que os negócios não são executados imediatamente. O que o leilão busca? Ele busca uma formação de preço correta. Se o ativo teve uma variação muito grande, ou tem uma quantidade muito grande sendo negociada, qual que é o entendimento do regulador e da bolsa? Tem alguma coisa que pode estar acontecendo e merece destaque. O
Quero que todos os investidores tenham oportunidades iguais. Vou deixar esse ativo aqui 5, 15, meia hora, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, em leilão, para que todos possam absorver o que está acontecendo. E se o ativo estiver, por exemplo, caindo demais ou subindo demais, colocar oferta nele e mexer com esse preço. Ao final do leilão, esse preço vai ser ajustado e o ativo vai ser negociado. Se houver essa interferência, vai ser negociado a um preço mais justo. O mais importante aqui é dar transparência, dar visibilidade e oportunidade para o investidor interferir numa operação que merece destaque. Então, vocês vão ver que algumas vezes os ativos podem entrar em leilão durante o pregão. Faz parte do procedimento. Até a bolsa mesmo pode determinar se o ativo, mesmo que o ativo não tenha atingido algum parâmetro de negociação pré-configurado na plataforma de negociação, lá no Puma, a bolsa pode determinar que esse ativo tem que ser submetido a leilão e dar transparência para o mercado e a chance de interferir. E aí tem aquele algoritmo que eu falei, que vai resultar num preço teórico durante o leilão, e ao final do leilão, que tem um período pré-estabelecido, vai sair o negócio aquele preço, e a negociação vai ter um novo preço base, digamos assim, né? Um centro de túnel para seguir. Então, Ana, esse é um dos mecanismos mais importantes aqui para garantir que o ativo não tenha o preço bombado e nem vá para zero, quer dizer, zero não existe, né? Mas não vá para 1 centavo durante a negociação sem que tenha devido controle. Último slide aí, pessoal. Nem trouxe texto para esse. O que a gente pode falar aqui do Circuit Breaker? Caso vocês alguns de vocês não tenham ouvido falar, o Circuit Breaker também é um dos mecanismos de proteção ao mercado. Ele acontece quando ele só se aplica ao segmento de ações e ele é acionado quando o principal índice da bolsa, que é o índice Bovespa, ele atinge uma queda de 10%. Qual que é o principal objetivo? O mercado caiu 10%. Muitas vezes isso pode ser reflexo de pânico ou pode ser um movimento irracional. Não estou falando que sempre mas pode ser. A bolsa para a negociação por meia hora e dá a chance para o mercado respirar e pensar se o que ele está fazendo faz sentido ou se ele está desesperado. Curiosidade aqui, eu não falei lá na pergunta, foi a pergunta do Gabriel, não tenho certeza se foi o Gabriel, como a gente se comportava no Circuit Breaker. Uma curiosidade aqui, lembram que eu falei que era um procedimento? Circuit Breaker, ele não é acionado automaticamente. Não é que bateu os 10% de queda, o sistema para sozinho. Tem uma pessoa aqui que aperta o botãozinho, que é a estrela do dia. Então, ela fica lá monitorando o índice e ela tem que apertar o botão rapidamente ali, até para essa queda não continuar acontecendo. E ela não pode. Os nossos manuais de procedimentos operacionais determinam que a negociação tem que parar quando tem uma queda de 10%. Então, tem a pessoa aqui que aperta esse botão. Operacionalmente falando, não é um botão vermelho, não toca sirene, ninguém sai correndo, ninguém arranca os cabelos. O mesmo sistema que a gente usa para, por exemplo, interditar a negociação de um ativo por um fato relevante, por exemplo, ele tem um comando lá específico que é o Circuit Breaker. Ele é baseado naquela fase de negociação que eu falei lá no comecinho, que é a fase de pause. Então, basicamente, o Circuit Breaker é um pause. A gente para o mercado ali, dá para cancelar a oferta se quiser, para por meia hora. Se depois voltar o mercado continuar caindo, atingir 15%, para por 1 hora. E se vier a cair 20%, ele pode parar novamente por 1 hora ou pode parar e o pregão fechar até mais cedo, se for o caso, se for decidido por um corpo diretivo aqui na B3. Então, o Circuit Breaker é esse mecanismo, mais um mecanismo que ajuda o mercado a racionalizar o que está acontecendo, né? E é apertado manualmente aqui, essa curiosidade. Não é um botão vermelho embaixo da mesa, nem em cima da mesa, é no clique ali em um dos nossos sistemas de supervisão.
Acho que agora, bom, isso é o que eu tinha, pessoal, para mostrar de conteúdo. Espero que tenha agregado e tenha matado, além de ter agregado para o conhecimento aí de negociação, de investimentos, características dos nossos produtos, que tenha também matado um pouquinho da curiosidade de como funcionam as coisas aqui do nosso lado, né? Que tenha sido proveitoso. Então, vou agradecer, mas continuar aqui para receber as perguntas de vocês. Sim, acho que até pelo tempo a gente pode fazer mais umas 2 perguntas, pode ser? Pelo tempo, eu fico aqui até meia-noite. Que bom! Manda bala então, Júlia. A primeira pergunta é da Raíssa, da FEA, e ela pergunta qual é o maior desafio para a B3 nesse contexto de coronavírus. Legal essa pergunta, legal. O desafio não é só um desafio da B3, acho que é um desafio de qualquer companhia, né? Conciliar um pouquinho do home office com o trabalho presencial. Quando esse negócio começou, a Bolsa se mobilizou muito rapidamente. Foi um trabalho, eu sou suspeito, claro, mas para mim foi um trabalho exemplar. Nós recebemos feedbacks muito bons do mercado, porque foi imperceptível para fora o que a gente teve que mudar na nossa operação aqui em termos de revezamento, de pessoas em loco e em home office. Foi impossível perceber no mercado, a gente não deixou a peteca cair. A gente sempre garantiu que times multidisciplinares estivessem trabalhando aqui localmente, e não porque o remoto não funciona, mas pode haver um problema de internet, por exemplo. Então, o desafio foi conciliar isso e, claro, controlar o mercado em dias de grande variação e grande volume. Quanto mais volume, mais negócio, mais demanda para a supervisão de mercado para garantir que essas operações fossem executadas conforme os parâmetros exigidos pela regulação. Acho que o desafio é esse, mas nós estamos conseguindo vencê-lo. É uma pena que tudo isso esteja acontecendo, mas do ponto de vista operacional, estamos conseguindo levar muito bem, apesar do grande desafio. Boa. E o Rafael fez uma pergunta também. Em que ponto da negociação devo aceitar que o planejado não será aceito pela outra parte? Olha, Rafael, acho que com o mercado andando na velocidade que eu mostrei há pouco, não tem muito tempo para você negociar esse acordo aí. A verdade é que quando você coloca uma oferta no sistema, se tem um preço do outro lado que te atenda, já foi. Colocou sua oferta, ela vai ser fechada em 1 milissegundo, como eu mostrei há pouco, né? Não é uma negociação que dura bastante tempo, que você conversa com o outro lado e fica ali numa queda de braço. A queda de braço é no livro de ofertas. Você pode ver ali que tem um investidor vendendo determinado ativo a um preço, você pode colocar sua compra um pouquinho mais baixo, o vendedor pode colocar a venda dele um pouquinho mais alto, e vocês vão olhar via sistema as ofertas um do outro, e se tem um momento em que você pode não aceitar, que pode aceitar ou não aceitar se houve ou não houve acordo, é olhando se na ponta oposta a oferta foi alterada e passou a estar mais perto do preço que você está disposto a pagar ou vender. É assim que a negociação funciona da maneira eletrônica, né? A coisa é tudo na base do livro de ofertas. Não sei se eu respondi. Temos mais perguntas? Exatamente. Acho que respondeu sim, Thiago. Por enquanto são essas perguntas que a gente tem. Tiago, vou perguntar uma coisa que eu acho que o pessoal está super curioso assim, para saber, né? Que dicas que você daria para quem deseja atuar nessa área de negociação eletrônica ou que pretende, às vezes, né, se especializar um pouco mais na própria questão da negociação em si? É difícil fugir dos clichês aqui.
tem que começar pelo estudo, né? Tem que começar pelo estudo, conhecer esse mercado. Acho que aqui vale uma curiosidade, eu não falei lá na parte da minha trajetória, mas esse não é um mercado exclusivo para economistas, administradores, engenheiros. Eu sou publicitário por formação. É claro que eu não estou trabalhando do outro lado do balcão, né? Eu não sou operador, mas eu estou estou na área de negociação da B3, também porque o destino foi me conduzindo para tal, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Porque além do estudo, é a parte do esforço, da dedicação, realmente conhecer as companhias desse setor, fazer contato com elas, conhecer o perfil, montar currículo, e montar currículo não é só aparência, né? Realmente fazer os cursos devidos para se tornar um profissional atrativo para essas companhias, sejam intermediários, sejam os bancos, seja a B3. A B3 também contrata pelos mesmos meios que as demais companhias, então o processo é o mesmo, é mandar currículo, trabalhe conosco lá no site, se qualificar e meter as caras, né? Tem que fazer. A gente precisa saber que vocês querem trabalhar conosco, os intermediários precisam saber que vocês querem trabalhar com eles, querem ir para a corretora, querem ser operadores, querem negociar, querem trabalhar no back-office da corretora. Estudem bastante, e nunca pensem que não dá, que não tem perfil. O perfil vocês vão ter que construir. Tem espaço para todo mundo. E é importante também lembrar que o mercado financeiro não se resume só às operações em si, né? Todas as empresas têm lá a sua área de comunicação, área de marketing, vai ter a contabilidade, vai ter a área de TI cada vez mais forte e crescendo cada vez mais rápido, né, dada a evolução dos sistemas de negociação. Então, algumas vezes, se você é um profissional de uma dessas áreas, mas gosta do mercado financeiro, mas gosta da outra área também, não quer abandonar, uma forma de se sentir perto desse negócio, pelo qual você se apaixonou, é atuando nas respectivas áreas dentro dessas companhias que fazem parte desse setor. Mas o processo é como qualquer processo para entrar em qualquer setor, é qualificação, fazer curso, e acreditar e não desistir na primeira entrevista que não deu certo, né? Tem que ir para cima. Eu posso dizer que é muito legal, vale muito a pena. Se tiver alguém aí querendo migrar de setor, eu dou todo o apoio. Fazendo propaganda já, né, Thiago? Não, mas ótimo, Thiago, obrigada pela resposta. E antes da gente passar, né, para as suas considerações finais, eu queria só dar alguns recadinhos para o pessoal que está assistindo a gente até agora. Então, o primeiro deles é que no chat a gente disponibilizou os 2 formulários que eu comentei anteriormente com vocês, né? Tanto de avaliação quanto de certificados. Preencham eles, é super importante para a gente. O JP também está colocando aí na tela um slide final sobre a nossa plataforma, então fiquem super à vontade para olhar a plataforma. Quem ainda não está cadastrado, se cadastrem. Nós realizamos várias ações super legais aí com a B3 pela plataforma, com outras empresas também. E o melhor, né, gente? É super simples de se cadastrar, é rapidíssimo e de graça. Então, vocês podem ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita na hora que vocês quiserem. Então, fiquem atentos também às nossas redes sociais. Lá a gente está postando diariamente webinars, conteúdos, programas de estágio, inclusive da B3, então vale super a pena aí, tá bom? Thiago, novamente, muito obrigada. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria aqui um tempão a mais, mas não temos, né? Então, muito obrigada mesmo. Se você quiser comentar alguma coisa, fica super à vontade. Não, realmente só agradecer pela oportunidade, prazer enorme fazer isso, foi muito divertido. Mais uma vez, espero que tenha valido a pena também para quem assistiu. E é isso, pessoal. Espero encontrá-los nesse mercado aí, se for a vontade de vocês, hein? Não, sem dúvida. Para quem for investir também, vamos estudar bastante também. É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo e tenham um ótimo resto de semana aí. Tchau, tchau. Valeu, gente.